A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui em mais um vídeo para as nossas vidas, para aprendermos mais alguma coisa da parte do Senhor nesse café com Deus. Amém? Diz assim o texto de Lucas capítulo 13, versículo de número 10. Jesus estava ensinando em uma das sinagogas no sábado, e se encontrava ali uma mulher com um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Na verdade, essa é uma frase que Lucas, com muito detalhe, ele vai falando sobre a cura de uma mulher, que a Bíblia fala de uma mulher possessa de um espírito de enfermidade que havia já 18 anos. Lucas 13, no versículo 10, diz que Jesus está num sábado numa sinagoga e ele fala com detalhes. No caso Lucas, essa mulher que participava dessa sinagoga, ela não podia ser curada. A verdade, a palavra endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E depois diz a Bíblia: impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Mesmo que você não veja, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, né? E eu quero que você entenda esse texto que eu vou colocar aqui, porque eu quero falar um pouquinho sobre essas nuances aqui, que é trazida até do original grego, para a gente compreender um pouquinho as palavras que estão sendo liberadas aqui, né? Trazendo um pouco mais de riqueza a esse texto. É interessante porque é um contexto. Havia pelo menos 500 sinagogas no tempo de Jesus. Jesus entrou algumas vezes no sabate, né? E como ele era uma pessoa, como ele era um homem com mais de 30 anos, que era uma exigência daquela época, um homem com essa idade para mais, ele poderia, sendo judeu, israelita, né, ele poderia ser chamado, ou mesmo quando desse liberdade, ele poderia assumir ali a tribuna, assumir ali o altar e ali ministrar dentro de uma sinagoga. A sinagoga tinha um armário atrás que todas elas tinham cópias do livro de Isaías, o Pentateuco, que no caso é a Torá. Você vai ver ali Salmos, e ali esses textos eram abertos pelo chefe da sinagoga, e logo após aquele que seria o pregador e iria expor agora aquele assunto, falar sobre aquele determinado tema, ele leria o texto que era obviamente colocado por ele, e ele explicava aquele texto, né? Jesus algumas vezes ele viveu essa experiência e usou a sinagoga como um campo missionário para pregar o evangelho. Ele entra nessa sinagoga e era um sábado, claro, e ele, enquanto ensinava, aconteceu um fato extraordinário. Lucas, que era detalhista, tinha um pouco de conhecimento da medicina, ele traz para a gente essa história com um pouco mais de clareza, né? Quando ele fala da cura em relação aos outros evangelistas, aos outros evangelhos, né? É interessante que a Bíblia fala que Lucas vai relatando que tinha uma mulher endemoniada há 18 anos, e a atitude, a ação que colocava esse endemoniamento dela, que ela andava encurvada, ela andava muito encurvada. Essa mulher não precisava nem dizer o quanto, nem precisava dizer, ela tinha uma baixa autoestima por conta de como ela via a vida, a rejeição que ela vivia. E não era comum as mulheres, por exemplo, entrarem na sinagoga, mas se estavam, elas não estavam dentro da sinagoga, elas ficavam na parte de trás, né? Elas ficavam de longe, não podiam se assentar junto com os homens. Havia todo um protocolo ali nesse aspecto.
Jesus então ele está ensinando. A Bíblia não fala o que ele está ensinando, sobre o que Jesus está falando. O que chama a atenção é que Lucas relata aqui a palavra sobre aquela mulher que de modo algum ela podia endireitar. Só que no grego a palavra usada não está ligada a orto, não está ligada a osso, né? Não está ligada à encurvatura do corpo dela. Quando diz de modo nenhum ela vai endireitar, o original está falando sobre a sua alma, está falando sobre a alma dela. É interessante porque talvez isso possa lhe mostrar que eles não tinham dúvida de que aquela mulher ela podia, ou que alguém até podia curá-la, que ela podia até um dia andar reto, ela podia até um dia olhar a vida diferente, ela podia ter a sua postura arrumada, ela podia ter a sua aparência arrumada, ela poderia parar de viver encurvada na vida, mas não é isso que eles estão duvidando. Eles estão dizendo que mesmo que ela arrume a sua postura, aqui não muda, a alma dela não muda, a baixa estima dela não vai mudar, a alma dela não vai se levantar. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? É uma curiosidade que faz você pensar, que nos faz pensar um pouquinho sobre o nível de expectativa que as pessoas têm ao nosso respeito. Ela pode até pagar aquela dívida, mas nunca mais vai ser como ela era antes. Ele pode até sair desse problema de relacionamento, levantar novamente, ele pode até sair dessa falência, ele pode até novamente recuperar o seu ministério que ele perdeu, ele pode até voltar a ter e ser o que ele era antes, nunca mais, né? Pode até ter tudo isso de volta, mas nunca mais ele, ela será da mesma forma, será do mesmo jeito. As pessoas acreditam que financeiramente você, claro, é só trabalhar, pagar a dívida, que você pode entrar num novo relacionamento, ok. Que você pode voltar a ter um ministério, abrir um novo ministério, fazer parte de uma outra igreja, beleza. Mas as pessoas, quando eu falo as pessoas, não é num pejorativo, mas a conclusão que se tira é que você pode até fisicamente se mover, se movimentar, se recuperar, mas lá dentro, ah não pode. Lá dentro, não. Lá dentro você não vai conseguir se levantar. Lá dentro você vai permanecer doente, da mesma forma, encurvado, prostrado. Lá dentro, não. Era o que pensavam dessa mulher, até porque ela é endemoniada. Mas Jesus sempre surpreende a gente. Jesus é maravilhoso. Eu te convido a fazer essa leitura aqui depois que você me ouvir e você ler o texto de novo, com esse ensino que eu estou dando a você aqui de Lucas 13, versículo 10 até o 14 ou mais. Aqui você pode ir seguindo adiante. Quando Jesus está pregando, de repente ele der uma palavra que diz assim, olha, vendo Jesus, chamou e disse, mulher, estás livre. Só que aqui, novamente, eu vou utilizar um pouco do original. A palavra que ele está utilizando aqui é profoneu, é projetar a voz, é falar alto. Jesus está ensinando num timbre de voz. Não precisa gritar, a sinagoga ela não era tão grande. E ele está falando, mas de repente ele fala com a mulher lá atrás. E todo mundo ouvindo. Talvez pense com quem que ele está falando. Mas por que lá atrás? Porque as mulheres ficavam distantes. E ele projeta a voz e diz, estás livre. Quando ele libera essa palavra, o que vem logo após? O que acontece depois? Está livre da enfermidade? Ele projeta a voz, versículo 13.
diz: impondo-lhes as mãos. Impondo-lhes as mãos. Espera aí. Como assim impondo-lhes as mãos? As mulheres sentavam lá atrás, não nas primeiras fileiras, na segunda, na terceira, na quarta, nem na última. Às vezes ficavam até do lado de fora ou pelas janelas. Então, como pode Jesus impor as mãos nela, colocar as mãos sobre ela? Como pode? Jesus é capaz de dizer que ela está livre e, na verdade, todo mundo dizia: ela não vai se levantar dessa. Eu já te expliquei aqui, não era o problema levantar os ossos, o orto, colocar o seu corpo ereto, era a mente, era mudar a maneira de viver, a maneira de pensar. Mas Jesus surpreende quando Jesus disse para ela: estás livre. Essa mulher veio andando até a frente da sinagoga. Mas como assim, Everton? Ela veio andando até a frente da sinagoga? Isso está na Bíblia? A gente tem um pouco disso, calma. É só você entender que ela não estava ali na frente, sentada nas primeiras fileiras. Pelo protocolo da sinagoga, ela anda até Jesus. Se ela estivesse já aprumada, a Bíblia não ia dizer assim, impondo-lhes as mãos, né? Ela imediatamente se endireitaria, ela imediatamente se endireitou. Opa! Então, na verdade, o que a Bíblia está querendo nos dizer? Jesus, quando liberou a palavra para ela, Jesus não a curou da enfermidade, da encurvatura do corpo, mas Jesus a libertou dos demônios e curou a enfermidade da alma dela. Jesus curou a sua alma. Ela podia ir embora para casa ainda corcunda, podia ir embora encurvada, mas ela poderia ir embora daquele jeito feliz. Mas não é só isso, Jesus ele faz a obra por completo. Então essa mulher ela vem andando no meio daquele povo da sinagoga encurvada. Mas Everton, como você pode afirmar isso? Lê a Bíblia, está na Bíblia. Estou te convidando, Lucas capítulo 13, versículo 10. Impondo-lhes as mãos, né? Do 10 até o 14 ali, você pode observar. A palavra diz: impondo-lhes as mãos. Ela imediatamente se endireitou. Então ela não endireitou na liberação da palavra. Ela não se endireitou no profoneu, na projeção. Quando Jesus grita: estás livre. Na verdade, ela foi liberta a ponto de enfrentar a vergonha, de passar no meio dos homens daquela sinagoga, de quebrar os protocolos. E ela se aproxima de Jesus. Ela chega perto de Jesus, chega perto do Mestre. Mas tem outra hipótese. Jesus podia até ter saído do altar, saído do púlpito e ido até ela. Não, porque logo após entra a ação do líder da sinagoga, que fica de pé e fala com o povo, voltando aqui como o pregador, e é uma outra história. Então não, o que acontece? Quando ela chega a Jesus, ela ainda está encurvada. Alguém podia dizer assim: mas espera aí, ele liberou a palavra, ela não foi curada? Foi, só que ela foi curada naquilo que o homem não vê, naquilo que os olhos não veem, na cura mais importante, na mais duvidosa. Ela foi curada na sua própria alma, na alma dela. Ela já estava pronta para enfrentar a vida, mesmo com o corpo encurvado, mesmo com a aparência não mudada, mesmo que a situação estava do mesmo jeito, mas ela estava com a sua alma sarada, a sua alma curada. Aí eu vou dizer para você o seguinte: o maior milagre não é esse que todo mundo vê. O maior milagre é aquele que ninguém está vendo. Aí pensa, quando Jesus põe a mão na cabeça dela, ela foi crescendo na mão de Jesus. Ela foi se endireitando.
né? Aqui está, gente, no versículo, ela se endireita, ela fica de pé, ela fica erguida. Aí a Bíblia fala que ela endireitou. Aqui é orto, aqui o grego está dizendo, no grego está falando sobre o corpo dela se endireitar. No corpo dela ficar posicionado, ereto, né, reto. Então Jesus primeiro, ele sarou a sua alma, ele curou a sua alma. Depois ele arrumou o seu corpo. A gente queria que Jesus primeiro, oh meu Deus, eu quero pagar primeiro as minhas dívidas, eu quero curar essa enfermidade, eu quero resolver o problema do meu filho, eu quero aquilo que aparece e resolva, né? É isso que eu quero ver as coisas acontecendo na minha vida. Mas acredite, na maioria das vezes, ou todas, Jesus trabalha primeiro naquilo que não aparece, naquilo que ninguém vê, naquilo que está na sua salvação, na tua redenção, na tua libertação. Pessoas olham para você e talvez dizem, mas olha, você ainda está com aquele mesmo problema, você está com aquela mesma doença, você está indo ainda com aquela dívida, você está ainda naquela situação do teu casamento. Calma, calma, porque é de dentro para fora. As coisas acontecem de dentro para fora. Quando a obra começa aqui, é de dentro para fora. E o poder de Deus vai se manifestando. E assim as coisas vão mudando. Aquilo que não era visível passa a ser visível. As coisas mudam de dentro para fora. Que Deus abençoe você, que essa palavra seja daquelas que você não só curta, mas que faça você se inscrever nesse canal e também você possa compartilhar, mandar para um monte de gente, porque é o que eu estou ensinando a você. Faça crescer aquilo que tem te feito crescer. Se esses vídeos têm te feito crescer, então vamos fazer ele se tornar pujante, né? Fazer ele se tornar relevante para muita gente, para que mais pessoas possam ser abençoadas. A alegria é poder compartilhar mais algo com você, mais uma história de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.